a pensar em como surgiu o VEC, oficialmente surgiu em 25 de outubro de 2002. Mas o sonho surgiu muito antes. Eu acho que surgiu quando eu brincava na rua de casa, indo de casa em casa, né, filha de mãe professora, ia de casa em casa falando que minha mãe abriria uma escola em Eu casa. lembro. Como lembro? Era só uma brincadeira, mas chegaram aí em casa, né, mãe? Algumas mães foram em casa perguntar se era verdade, se eu ia abrir uma escola, porque naquela época não existia educação infantil, escola de educação infantil como nós temos hoje, né? Era só o pré-primário. E poucas escolas tinham isso. E ela resolveu que a nossa casa seria transformada numa escola. Ai, Isso é coisa de Alessandra, né? Ela sempre foi empreendedora, né? Sempre. Ela sempre gostou de vender tudo. é lógico que nesse momento não sonhava, né, não conscientemente com o VEC, mas as coisas foram acontecendo devagar e depois de um bom tempo de experiência na educação, saí de uma escola particular para trabalhar em escola pública, com outro segmento, né, com a ideia de, porque nessa escola eu era a primeira a escolher e eu queria sair daquela zona de conforto. E quando eu comecei a trabalhar em outro lugar, vários pais me procuravam, pensando que eu havia saído daquele lugar para ir para outro semelhante, né? Então gostariam de saber onde eu estava. E foi nesse momento que o meu irmão e meu marido começaram a falar, né? O Adriano e o Zé começaram a falar: ó, se você pretende montar uma escola, se você pensa nisso, agora é a hora. E aí caiu a ficha, né? Pode ser que seja agora a hora mesmo. E foi a hora, né? Foi a E hora. foi quando a gente buscou. E o legal de pensar nisso é que todo mundo comprou a ideia junto, mas a gente não tinha um tostão para fazer isso. Foi o tiro mais no O escuro, né? sonho não foi só dela, todo mundo sonhou mundo junto. Sonhou. Eu tinha acabado de casar e o VEC surgiu em outubro de 2002. Então, o que a gente tinha era uma casa para terminar de mobiliar e um carro financiado. Mas veio a Um sonho ideia para ser e um sonhado. sonho para se colocar em ação. Realizado, graças a Deus. E aí, é uma coisa que eu lembro assim com muito carinho, né? Quando a gente começou a pensar, eu achava que cada passo que eu daria, eu não pedia para Deus, eu quero ter. Eu pensava, se for para o bem, que aconteça. E eu pensava sempre assim, se for para o bem, para o maior número de pessoas, que isso seja possível. Então, eu sempre achava que em algum momento eu ia ser barrada. Tanto que eu falei, olha, antes de qualquer coisa, eu vou procurar fazer um registro dessa escola. E no início era na Secretaria da Educação, porque era só berçário e educação infantil. E aí eu fui, levantei um dia bem cedo, sabe, inspirada, e falei, agora eu vou. Mas eu acho que é agora que eu vou ser barrada, e se for, vai ser a resposta de Deus. Né? E aí eu cheguei na Secretaria da Educação e entreguei os documentos e fiz, eu falei, nossa, era só isso? Né? E pronto, estava o VEC registrado no dia 25 de outubro de 2002. E aí, depois disso, e agora, né? Um nome e tudo mais. E aí entrou. Eu pensava que vida de criança, eu pensava assim, ó, vida de criança é colorida, né? E eu queria alguma coisa em movimento. E vida, a palavra em si, né? O significado é tudo, né? Na verdade, ela já tinha um projeto, né? Você já tinha um projeto chamado Cores. E quando a gente começou a pensar em nome, ela falou, eu queria algo relacionado ao meu projeto Cores. E aí a gente começou a pensar e trabalhar em cima disso, né? Dessa palavra, desse significado de dar cor, né? Para a vida de criança ser colorida. E aí a gente começou a se aprofundar e falei, cores da vida, ou vida em cores. Aí na hora ela, vida em cores, e ficou. E aí ficou só vida em cores durante algum tempo. E quando veio o ensino fundamental, a gente sentiu que era algo muito infantil, né? Que a gente precisava dar um jeito de deixar mais a cara dos mais velhos, né? Uma cara de fundamental. E aí veio a abreviação, que ficou VEC. Vida em cores, VEC. Vida em cores, VEC. No começo a gente teve tanta coisa engraçada, né? Assim, que hoje é engraçado, né?
O gostoso de fazer, às vezes eu me pego com as pessoas perguntando assim, você fez pesquisa de campo, né? Você analisou o local, você viu, estudou sobre a carência da cidade em determinado segmento, em determinado bairro? Eu não fiz nada disso. Não, Não pelo fiz- contrário, a simpatia pelo local já vinha de muitos anos É, também, né? Nós moramos aqui, né, A gente era vizinho da no bairro. lateral do colégio e a Alessandra sempre falava dessa casa, Na adolescência, né? na adolescência. E eu não fiz pesquisa nenhuma e hoje eu dou graças a Deus por não ter feito, porque depois eu soube, né, anos depois, que o ano que a gente abriu a escola foi o ano considerado, até pouco tempo atrás, o mais difícil para a escola particular. Então foi por Deus que a gente não fez essa pesquisa, não fez nada. O que moveu não foi uma experiência, nem assim, uma esperteza em termos de empreendedorismo, nem foi focando. Eu acho que eu nem pensei no lado empreendedor. Foi um sonho mesmo, pensando em poder executar dentro do que seria meu, né, o meu sonho, o que eu gostava de fazer, e poder ter todo mundo junto comigo. Né? E aos poucos as coisas foram acontecendo. Eu falo que tudo que move o VEC é divino, porque aos poucos a minha mãe veio morar aqui do lado de novo. Nós já morávamos aqui há um tempo atrás, depois ela voltou morar aqui, depois da existência do VEC, né? Você também veio aqui para o lado, né? E depois de alguns anos eu também vim para o bairro. Então as coisas foram acontecendo naturalmente, mas para que a gente desse assim o pontapé inicial, né? Como que a gente vai divulgar? A gente não tinha rede social. Não tinha nada que facilitaria muito a vida na época, né? Nós tínhamos, na época, a página sociais do Jornal Semanário, e que era onde as pessoas pegavam o jornal e ia lá para aquela página para ver o que estava acontecendo no momento. Então, foi a ideia que eu tive. Como eu ainda estava trabalhando, né, eu não tinha como ficar aqui dentro do colégio a semana toda, eu só podia fazer plantão nos finais de semana. Então, foi quando a Renata, né, Rê, quer contar um pouquinho? Então, a gente tinha que começar de algum jeito, né? Aí foi uma linha telefônica, né, que na época era um telefone, né, que nem era telefone sem fio, né? A escola gigantesca, o espaço enorme, e ficava dentro de o que foi a nossa primeira secretaria, né? Ficava uma mesa, uma cadeira, um telefone, eu e o cachorrinho da rua, que fazia uma companhia imensa para mim. E aí começaram os telefonemas, as pessoas ligavam para saber, porque eu vi um anúncio no jornal semanário, eu queria saber como era e como, né, como vai ser. Aí eu falava um pouquinho da escola e essa pessoa agendava. Na verdade, as visitas eram sempre aos sábados, né? A gente agendava. Aí a gente começou a comprar uns brinquedos e sábado a gente abria a porta do colégio para as pessoas visitarem e fazer matrícula. Porque aí no sábado eu poderia, né, eu vinha para cá, minha mãe, e aí a gente tinha como atender as pessoas. E engraçado que outro meio de divulgação que a gente encontrou foi a minha mãe, que mandou fazer uns panfletos para a escola e a gente saía entregar. A gente que entregava de porta em porta, né? A gente parava num bairro e falava, não, a gente vai fazer esse bairro hoje, os bairros próximos. E aí a gente deixava o carro no lugar e a gente ia de porta em porta fazer a no boca a boca também, né? né? No boca a boca, lógico. Aliás, no boca a boca, a campeã de todas as matrículas foi a dona Leila, que tinha um café na época, né? Embaixo do edifício San Diego. E foi a melhor propaganda do colégio. Acho que quem mais que os nossos panfletos, ela repercutiu muito mais do que o panfleto. Que já nesse momento já foi abraçado como filho. Ela já adotou. O VEC é meu quarto filho. É o nosso. Então, e assim, começamos, e uma coisa assim, um dia que eu lembro com dois momentos assim que para mim são bem marcantes. Um plantão de sábado, que nós tivemos 26 visitas ao mesmo tempo. Foi um recorde, uma coisa absurda. Eu adoraria repetir isso, mas foi uma coisa tão inesperada.
E era tudo tão Hoje, onde é a começo, né? quadra, era um estacionamento, porque, na verdade, nesse momento que a gente estava iniciando, recebendo as pessoas, a escola não estava em funcionamento ainda. Então, eu só falava para as pessoas, olha, aqui vai ser isso, aqui vai ser aquilo, a piscina eu vou fechar desse jeito, até a piscina ainda estava aberta, né? Não tinha criança frequentando. E eu só me dei conta disso por 2 motivos. Primeiro, quando meu marido chegou para mim e falou assim, escuta, você está ficando doida, porque você está falando tanta coisa que vai ser, e de onde você vai tirar dinheiro para tudo isso? E um outro momento foi um pai de uma aluna, que tinha sido aluna minha em outra escola, e ele não fez a matrícula da filha dele aqui, mas ele voltou um ano depois e falou, Lê, eu posso conhecer a escola de novo, dar uma olhada? Eu falei, claro, e ele entrou, e no final da visita ele falou assim, olha, eu quis, porque há um ano atrás você me falou que aqui seria isso, ali seria aquilo, e eu achei que você estava sonhando alto demais. E um ano depois, tudo que você falou que seria já é. E não me pergunte como foi. Por isso que eu falo que é obra divina mesmo, porque eu não consigo, tem coisa que eu tenho até alguns bloqueios, assim, para puxar lembrar. na memória. Eu falo, gente, como a gente conseguiu isso, né? Mas eu acho que tudo foi possível no momento que o sonho deixou de ser individual e passou a ser coletivo. Até para limpar o espaço foi uma força-tarefa familiar, né? Então, tudo teve a mão de cada um aqui, né? Um pouquinho de cada Os um. dois lados da família, né? Então, assim, tudo que aconteceu aqui, até hoje eu falo que é providência divina mesmo, né? A gente sente o que eu falo, a gente respira amor mesmo. Não era essa a palavra que eu estava buscando, mas eu acho que é a palavra que define. E foi assim que o VEC nasceu, e é assim que o VEC sobrevive a todas as tribulações que a gente fala, né? Não foi fácil passar por muitos momentos, mas hoje, se eu tivesse que olhar para trás e começar tudo de novo, com certeza. Mas ela está A gente esquecendo do sobrevive. lema dela. Ah, é? Quando pequenininha, né? Quando eu telo, eu torcido. Conseguido. É uma coisa que eu levo para a vida, né? Que eu falo desde pequena. Eu acho assim, eu falo isso, mas isso eu acho que é inerente do ser humano quando ele quer de verdade, né? Tudo que eu quero eu consigo, né? E eu creio que assim é e será sempre, porque quando a gente faz com amor e a gente não se importa em passar por tudo que está, né? Que, não passar por cima das pessoas, mas pelas dificuldades, né? Em chegar desistir. além das dificuldades, se unindo às pessoas, é impossível não dar certo, né? Não tendo desistência é impossível não dar certo. A Érica é uma que costuma brincar que a gente é como o bambu, né? Que enverga, mas não quebra. E é bem por aí mesmo, porque eu sempre falo, esses momentos que a gente julga serem os mais difíceizinhos de passar, respira e fala, gente, agora vai que dá, né? A gente precisava enxergar o que a gente não havia enxergado até então, e agora é hora de recomeçar. E as perspectivas são sempre muito melhores, né? O que está por vir é sempre muito melhor. E Quando o que eu você acredito. respira fundo, aí vem. Só vai. Já, E vamos juntos, é isso que importa. Sempre família. Sempre juntos. sempre. É isso. Nós. Bate palminha para nós. Muito bem. Eu falaria outras coisas assim, colocaria outras pessoas. Mas eu acho que eu não preciso falar. Eu acho que são pessoas que se fazem presentes o tempo todo. Né? E que muitos né, tiveram a oportunidade de conhecer que é meu pai. E menos presente fisicamente, mas numa torcida absurda, o meu sogro e minha sogra. E que eu sei que continuam se fazendo presentes. E toda a minha gratidão a eles. A Érica comentou, né, que eu sempre coloco agradecimento, sempre que eu vou pensar no VEC ou na minha vida de maneira geral, eu sempre tenho que agradecer aos meus antepassados. E eu acho que se a gente para pensar, gente, quem somos nós, né?
Na verdade, nós somos o resultado de todos eles. Então, eu tenho que ser muito grata a todos eles. E eles se fazem presente na minha vida todos os dias. Então, a eles toda a minha gratidão. Acho que é isso. O que você foi perguntar depois? História... Eu ia falar. Gente, que maravilhoso tudo isso. Ai, ai. Foi, passamos. Passaram na prova. Ó, nota 7, vai, porque choraram muito. Ai, Fazer ai. igual a gente tô de parabéns. Desenhar um coraçãozinho na mão, Carinha feliz. carinha feliz. Ah, gente, maravilhoso. Muito obrigada, É falar gente. com o coração, né, gente? Não Flui. tem muito o que falar, é falar com o coração. Compartilhar isso, gente. Conversamos muito sobre isso, né? É, Vocês sabem, para vocês é natural. é. Isso é muito incrível, é maravilhoso, sabe? Gente, cada pé de mesa pintado aqui, sabe? Era uma coisa, era uma comemoração, era um vem ver como ficou. Ai, é cada detalhe. É porque, Né? na verdade, É. quando a gente pegou esse espaço, ele seria... Seria um buffet. A intenção do antigo dono era transformar num buffet. Só que aqui é um bairro residencial, né? Não tinha... Inclusive, isso eu falo que é providência divina. A gente conseguiu inserir uma escola num bairro residencial. Veio para um lugar que já tinha um monte de mesa pra gente. E aí, ele havia deixado várias mesas e tudo mais na época. E nós compramos cadeiras, né? As cadeiras a gente comprou. E cortamos as mesas, porque tinha tamanho normal, e a gente queria mesa Cortou pequena todos os para pés. educação. Cortamos os pés, aí pintamos os pés, lixamos. fizemos É. tudo. Foi tudo Então assim. foi tudo muito... Mas assim, a mão de obra era nossa mesmo. É, Não era terceirizado, Literalmente nós não. fizemos Era isso. mão na massa, mãos à obra. por isso que a gente fala, né? É filho mesmo, Mas né, fala, mãe? se não É tivesse filho. sido assim, não teria o gostinho que tem hoje. Ah, não teria. Não Né? teria. Não Porque teria. a gente viveu cada momento, a gente fez Foi. cada detalhe. Né? Da época, a gente mexeu em tudo. Tudo tinha a mão da gente aqui. É. É a história Tudo do velho tem. que é a nossa história. É É a a nossa nossa história de vida. E há 21 anos, gente, é a nossa história, né? Então, Não é uma coisa... mais velho que os nossos É filhos. mais velho que o VEC é mais velho que os nossos filhos, né? É, Aliás, a gente começou a fazer um estágio bom com a Laís, né? Aqui. é, Ficava no cestinho, na secretaria com a gente. que acabou sendo a primeira era neta, nossa. né? É, foi a primeira neta, a neta Era de nossa, A coração. neta de coração, que é a irmã de sexto da Luísa, É. da minha filha. Que Na verdade, a irmã dela foi uma das primeiras alunas. Foi. Foi. Fez a matrícula nesse sábado. É, a do Bia, nosso plantão. Desse no Fez maternal. um boom. desse plantão de recorde aí. que não negava Ai, o coisa pai. mais linda do mundo hoje em dia já é uma trabalho laboratório, né? Fez A fez Bia. É biomédica, né? É biomédica. É. Aliás, É. tem arquitetos, tem Tem. como é que é? A gente vai fazer Nutricionistas. videocasts com os ex-alunos. É. Foi muito bom. Gente, a gente vai batendo um papo, vocês se empolgam e vão de novo aí. É. Acho que Eles não A deixam gente, ó, a câmera, história né? pra contar tem bastante. tem muitas. A gente pensa que acabou, daí eles começam de novo. Pode fazer uma parte 2, uma parte 3, uma É. parte 4. Olha, tem muita história. Muita história. Ah, uma coisa que é legal, né? A Daniela, né, minha prima, que está aqui hoje, que cuida, que fica com as crianças do Integral, ela participou, claro, né, da família participou de tudo isso no começo, né? Então, quando a gente vinha, que a gente comentou, de pintar, de limpar o espaço, todos nós fizemos isso. A gente não contratava uma pessoa para vir aqui, vamos fazer uma faxina na escola. Nós fazíamos isso, né? Então, ela vinha junto e fazia. As meninas envolvidas, né, as crianças dela, porque vinham, a gente colocava para brincar, para a gente poder agilizar outro espaço. E ela trabalhou aqui também no começo. Sim, aí ficou um tempo fora e hoje está aqui de volta. A Maria Júlia esteve no começo e é arquiteta, né? Então. É isso. Certo? Obrigada a vocês. Obrigada a vocês.